Bom dia, boa tarde, boa noite de todos e todas, tudo bem? Vamos começar agora a parte final do nosso cálculo diferencial integral 2, que é a parte de integrais numéricas. Nós vamos dividir essa parte em 3 etapas. A primeira etapa nós vamos ver a regra do trapézio, que já vou apresentar para vocês. A segunda etapa nós vamos ver a regra de 1/3 de Simpson. E a terceira etapa vai ser a regra de 3/8 de Simpson. Todas as etapas de agora em diante, o que eu vou precisar como recurso é uma calculadora científica. Então eu tenho aqui uma calculadora científica, é a corriqueira que tem no mercado, né? É a FX82MS, é a que eu uso, ela serve perfeitamente para poder fazer as nossas operações. Qual o objetivo? Aplicar integrais numéricas significa sair das tabelas. Eu não vou precisar mais conhecer todas aquelas regras de tabelas, né? Nem de derivadas, nem de integrais. E a única coisa que eu preciso realmente é a função numérica. Eu preciso de uma calculadora para poder fazer isso, tá? Então vamos começar explicando para vocês a primeira regra, que é a regra do trapézio. Qual é a lógica por trás dessa regra para que vocês consigam entender, tá? Então vamos fazer um pequeno esboço aqui de uma função. Nessa função especificamente, eu vou chamá-la de função f de x e quero calcular a integral dessa minha função começando em um determinado ponto, que é o ponto A, e terminando em um determinado ponto, que é o ponto B. Para que eu consiga aplicar a integral numérica, eu vou dividir essa região que começa no ponto A e termina no ponto B em pequenos trapézios. Então, eu vou calcular, começando aqui no primeiro ponto, vou chamar de ponto x0, que é o ponto A, e aí aqui eu vou colocar uma segunda divisão, que vai ser o ponto x1, aqui eu vou colocar uma terceira, que vai ser o ponto x2, uma quarta, que vai ser o ponto x3, e assim sucessivamente, até o último lá, que é o ponto B, que eu vou chamar de ponto xn. Cada uma dessas bases aqui, cada uma das diferenças aqui entre o x1 e x2, entre o x2 e o x3, eu vou estar chamando isso daqui de h. H vai ser o comprimento da minha base. No caso do trapézio, ele é a altura do trapézio, propriamente dito. E aí, para que eu consiga calcular essa pequena região aqui, eu preciso desse comprimento do trapézio, que vai ser a imagem do ponto x1, por exemplo, o comprimento desse lado aqui, que vai ser a imagem do ponto x2. Aqui eu tenho, no caso, o lado não paralelo do trapézio, não necessariamente deveria ser ou não, né? E aqui eu tenho a altura do trapézio. Para calcular a área de um trapézio, a fórmula é base maior mais base menor vezes o valor da altura dividido por 2. Essa é a fórmula que a gente usa lá na geometria para calcular a área de um trapézio. Então, se eu quiser calcular essa regiãozinha aqui, eu teria que utilizar essa formulazinha, tá? Nesse caso, a minha base maior vai ser a imagem de y1, a menor vai ser a imagem de y2, vezes a altura, que é o nosso hzinho, isso dividido por 2. E vamos replicar isso em todas as outras fórmulas. Quando eu faço isso, a minha fórmula assume esse formato aqui, ó, tá? Então, a minha fórmula vai ser h dividido por 2, vezes o y0, mais 2 vezes o y1, mais 2 vezes o y2, e assim sucessivamente, todo mundo é multiplicado por 2, com exceção do primeiro e do último elemento lá, que esses não são multiplicados por 2. Quando você faz isso, você consegue encontrar uma aproximação que é equivalente à sua integral propriamente dita, tá? Então, nós vamos resolver isso daqui de tal forma que eu consiga chegar ao resultado. Outra coisinha, como é que eu calculo esse valor de h? Esse meu valor de h sempre é o limite superior menos o limite inferior dividido por n. Então é sempre o meu valor máximo menos o meu valor mínimo dividido por n divisões. Quantas divisões você determina, tá?
O ideal é que essa quantidade seja uma quantidade bastante grande, satisfatória. Por quê? Se eu tiver N divisões, automaticamente o valor da minha aproximação é muito próxima do valor real da minha integral, tá? Então, vamos apagar isso daqui e vamos mostrar para vocês como é que se aplica este cálculo. Então, apagando o esboço, e aí a gente já vai começar a aplicar aqui a regra do trapézio repetida para chegar ao resultado final dessa integral. Então a integral que eu quero calcular é essa daqui, ó, tá? Qual a integral? Que está variando de 1 até 4, então ela vai começar no ponto 1 e vai terminar em 4. A função é 3x mais 5, mas poderia ser uma outra função qualquer. Estou dando uma função simples aqui só para mostrar a técnica, mas poderia ser uma função um pouquinho mais complexa, tá? E eu quero fazer essa integral. Se eu fosse resolver essa integral utilizando técnicas de integração, o que eu teria aqui seria integral de 3x vai me dar 3x ao quadrado sobre 2, integral de 5 vai me dar 5x, isto variando de 1 até 4, e teria que utilizar o teorema fundamental do cálculo. Substituindo o limite superior, isso vai ficar 3 vezes 4 ao quadrado dividido por 2, mais 5 vezes 4. Onde estava o x, eu coloquei o 4, né? Menos o limite inferior, 3 vezes 1 elevado ao quadrado dividido por 2, mais 5 vezes 1. Então o resultado que eu encontraria seria esse daqui. 4 elevado ao quadrado me dá 16, 16 dividido por 2 me dá 8, 8 vezes 3 me dá 24. 5 vezes 4 me dá 20, menos 1 ao quadrado dá 1, vezes 3 me dá 3, dividido por 2 dá 1,5, então menos 1,5. 5 vezes 1 dá 5, fazendo um jogo de sinal ficaria aqui menos 5. Então nosso resultado seria 24 mais 20 menos 5, 24 mais 20 menos 5 vai me dar 39. 39 menos 1,5 vai ser igual a 37,5. Então esse daqui seria o resultado que eu conseguiria encontrar se eu estivesse utilizando o teorema fundamental do cálculo. Utilizando a regra do trapézio, a primeira coisa que eu preciso fazer é calcular o meu valor de H. Para fazer isso, eu determinei que o meu valor de N aqui vai ser igual a 6. Quer dizer, eu estou pegando aquela região que começa em 1 e vai até 4 e estou dividindo ela em 6 partes, tá? Quando eu faço isso, então eu teria lá o limite superior, que é o 4, menos o inferior, que é 1, dividido por N, que são 6. 4 menos 1 me dá 3, dividido por 6 vai me dar 0,5. Quer dizer que cada uma das bases que eu escolhi mede meio centímetro, meio quilômetro, meia polegada, meia unidade de medida, certo? O que você faz? Você vai construir uma tabela onde seus valores de x vão começar em 1 e vão terminar em 4, de meio em meio. Então tá aqui, ó, a nossa tabelinha. 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, até 4, tá? Então quem determina o espaçamento é essa formulazinha. Dependendo do valor de n que você escolha, você tem um espaçamento. E aí você vai pegar esses valores de x aqui e vai substituir na sua função. Quem é a sua função y? A minha função y é 3x mais 5. Então, se eu fizer 3 vezes 1 me dá 3, mais 5 eu encontro o resultado 8. Aí, 3 vezes 1,5 me dá 4,5, mais 5 me dá 9,5. 2 vezes 3 me dá 6, mais 5 me dá 11. E repito isso sucessivamente para cada um dos elementos. Então essa é a parte crucial que eu tenho que tomar cuidado. Faço lá as minhas divisões, aqui estão nossos valores, né? x0, x1, x2 e assim por diante, até o x6, porque eu escolhi que eu ia fazer 6 divisões. E aqui vou substituir esses valores na minha função, encontrando lá o y0, o y1, y2 e assim sucessivamente, até o y6, porque eu vou encontrar as 6 imagens.
Feito isso, você vai jogar na fórmula. Então, usando a regra do trapézio, a integral que vai de 1 até 4 da função 3x mais 5 dx será, olha a fórmula, h dividido por 2. O h eu acabei de descobrir aqui, 0,5, isso dividido por 2. Vezes a imagem do y0, que nesse caso vale 8, mais 2 vezes a imagem do y1, 2 vezes 9,5, mais 2 vezes 11, mais 2 vezes 12,5, mais 2 vezes 14, mais 2 vezes 15,5. O último elemento não é multiplicado por 2, mais 17. Mais 17. Então, o resultado da nossa integral vai ser 0,5 dividido por 2 vai me dar 0,25. E aí, vamos resolver o que se encontra ali dentro do colchete. Então, é 8 mais 2 vezes 9,5, mais 2 vezes 11, mais 2 vezes 12,5, mais 2 vezes 14, mais 2 vezes 15,5, mais o 17. E o resultado que nós encontraríamos aqui seria 150. Então, fazendo a multiplicação, você vai ter 0,25 vezes 150, e utilizando a regra do trapézio, eu vou encontrar 37,5. Feito isto, o que você precisa determinar é o tamanho do erro. Como que eu vou determinar isso? Eu vou colocar em módulo o valor real que eu utilizei lá no teorema fundamental do cálculo, menos o valor que eu encontrei aqui utilizando essa regra, que é a regra do trapézio. O valor real foi 37,5 através do teorema fundamental do cálculo, e utilizando a regra do trapézio, eu encontrei 37,5. Ou seja, a diferença entre as duas técnicas deu exatamente 0. Isso quer dizer que não é um valor aproximado. Esse daqui é exatamente o valor que eu quero, o valor real. Então, essa é a técnica de cálculo numérico, né, de integrais numéricas, utilizando a regra do trapézio. Espero ter contribuído com vocês. Muito obrigado e até a próxima.